A paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja no seu coração, na sua alma e que a sua vida seja abençoada grandemente pela palavra de Deus. É um prazer poder voltar a falar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, lições aí do primeiro trimestre do ano de 2018. As lições desse trimestre, elas vão estar girando em torno do livro de Hebreus e tem como título maior dessa lição a supremacia de Cristo. Lição que tem nos mostrado e há de nos mostrar que Cristo ele é superior aos anjos, superior aos homens, superior a qualquer uma outra criatura. Então essas são as lições que nós já iniciamos o trabalho do comentário. Na lição passada nós apresentamos o título aí falando um pouco sobre a carta aos Hebreus, discutimos um pouco sobre a questão da autoria dessa carta, pois não há um consenso quanto ao autor dessa carta, porque não vem de uma forma explícita quem seja o autor dessa carta. E também falamos sobre a excelência de Cristo, que é defendida, que é registrada logo aí no início da lição e do texto aí do primeiro capítulo do livro de Hebreus. A lição de hoje, a lição de número 2, de 14 de janeiro de 2018, tem como título Uma Salvação Grandiosa. Sabemos que a salvação ela é tão grande quanto é o nosso Cristo, é o autor da salvação. Cristo ele é soberano, ele é grandioso e ele veio realizar uma obra grandiosa. Ele veio trazer ao homem uma grande salvação. Então esta é a lição de hoje, esse é o título da nossa lição, Uma Salvação Grandiosa. Sabemos que para um grande pecador nós temos Cristo, que é o grande Salvador. E este grande Salvador é exatamente aquele que veio trazer uma grande salvação. Que você possa desfrutar dos ensinamentos dessa lição que nós estaremos postando o comentário a partir deste momento. O texto áureo da nossa lição nos apresenta o seguinte: é o texto que está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso de número 3. Esse texto ele vai aparecer dentro aqui do contexto da leitura bíblica em classe. Então o texto áureo nos diz o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui o escritor aos Hebreus, ele nos chama a atenção, a reflexão para a realidade da salvação. Salvação essa que, segundo ele, foi primeiramente anunciada por Jesus Cristo, que é o autor da salvação. Ele veio aqui para isto. E depois essa mensagem de salvação, ela foi confirmada na vida daqueles que ouviram e a partir, através desses que, ouvindo sobre essa salvação, tiveram um encontro com Cristo. Isso refere aos discípulos, aos apóstolos e a todos quantos vieram a ser alcançados por meio dessa grandiosa salvação. Então aqui o escritor ele está chamando-nos a atenção para essa realidade. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós sabemos que a palavra salvação ela está ligada diretamente à condição de perdido do homem. Não faz nenhum sentido falarmos de salvação sem nos atermos à expressão, sem nos atermos à realidade da perdição. Sabemos muito bem que o homem ele se afastou de Deus, ele se encontra perdido no pecado, ele estava perdido no pecado, daí surge a necessidade de uma salvação. Nós sabemos que todos os homens pecaram, todos se afastaram de Deus e então estavam carentes da salvação. E é nesse contexto que Jesus entra em cena, que Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Deus encarnado para exatamente trazer a salvação para o homem.
É importante nós observarmos que todos os homens pecaram, todos estavam perdidos, afastados de Deus, condenados a estarem eternamente afastados de Deus. E Jesus é o único meio, é a única possibilidade do homem se salvar, do homem se voltar para Deus. E é exatamente em Cristo que o homem encontra a salvação. Então esse texto áureo, esse texto de ouro da nossa lição, chama-nos a atenção exatamente para isso. Como escaparemos nós? Como escaparemos da ira vindoura? Como escaparemos da condenação eterna, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação essa anunciada por Jesus e, posteriormente, anunciada por todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Então esse texto, ele merece a nossa atenção, porque é exatamente o nosso escape, a única possibilidade do homem escapar da ira futura, do homem escapar da condenação eterna, da perdição eterna, é exatamente se voltar para Jesus, é atentar para o chamado de salvação oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Portanto, guardemos essas palavras no nosso coração. Não há nenhum escape, não há como o homem escapar da ira divina, não há como o homem escapar da condenação eterna, se ele não atentar para uma tão grande salvação. Agora é interessante nós observarmos que a ideia de atentarmos para uma grande salvação, ela diz respeito a permanecermos atentos a uma grande salvação. Não é simplesmente com um gesto exterior dizer que aceita a Cristo como um Salvador, e na verdade é Cristo que nos aceita, e não estarmos atentos e não permanecermos em Cristo. É interessante observarmos que o texto diz: como escaparemos nós se não atentarmos? O que é estar atento? Estar atento é estar com o coração voltado, é estar com o olhar fito no autor da nossa salvação. Não basta dizer que teve um encontro com Jesus. Não basta dizer que um dia foi alcançado por Ele. É necessário estarmos atentos, estarmos apercebidos para essa tão grande salvação. Melhor ainda dizendo, estarmos apercebidos, atentos ao autor da nossa salvação. Sabemos que, infelizmente, muitos que dizem ter tido um encontro com o Senhor, com o passar do tempo, tem tirado os seus olhares, tem tirado o seu olhar de Jesus, não tem permanecido atento a Cristo, ao autor desta tão grande salvação. Então, como escapar da perdição eterna? Como permanecer salvo? Como permanecer em Cristo? Se facilitarmos, se tirarmos os nossos olhos do autor da nossa salvação. Então, tanto você que ainda não teve um encontro com Jesus, não há escape para você, se você não atentar, se você não se voltar para essa tão grande salvação. Mas também você que já teve um encontro com Jesus, é responsabilidade sua manter os seus olhos voltados para Cristo, porque não há escape para aquele que tira o olhar de Jesus. Então, como escapar se não atentarmos, se não permanecermos com os nossos olhos fitos em Jesus? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A verdade prática nos apresenta: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. Muito interessante essa verdade que deve ser colocada em prática. Quando nos afirma aí na primeira parte, a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. Ou seja, não é uma compulsão, não é algo que é imposto ao crente. A salvação não é algo compulsório, não é algo que, por um capricho divino, todos têm que ser salvos. O homem tem que ser salvo a qualquer custo, ainda que ele não queira.
que Deus vai forçar a barra, que vai obrigá-lo a voltar-se para si. Não. Então essa verdade prática, ela nos deixa de uma maneira muito clara. É bem taxativa. A salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado, é ensinado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Ou seja, o cristão, ele é constantemente advertido pela palavra de Deus para estar atento, para estar alerta a esta tão grande salvação. Porque exatamente a Bíblia nos adverte a necessidade de nós preservarmos, conservarmos aquilo que nós recebemos de Deus, para que o inimigo não venha a tomar a nossa coroa. Então, como a salvação não é algo compulsório, mesmo porque a ideia do dado, a ideia de dar algo, é uma ideia que envolve a questão da liberdade, tanto em dar quanto em querer receber. Ninguém é obrigado a dar e nem é obrigado a receber algo. No aspecto da graça, da voluntariedade. Então Deus, ele escolheu, ele decidiu trazer o homem de volta para si. E em Cristo Jesus, ele oferece a salvação para o homem. Isso não é algo compulsório. Porém, a palavra de Deus, ela nos exorta, como aqui o comentarista coloca na verdade prática, ela nos ensina a ser vigilante, a não negligenciar essa dádiva recebida por Deus, que é a nossa salvação. Então, como você tem se portado? Qual é o teu comportamento ante essa grandiosa salvação oferecida pelo Senhor para todos aqueles que a Ele ou para Ele se voltam? Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versos 1 a 18, é onde está escrita aí a leitura bíblica em classe. Então, se você quiser acompanhar a leitura bíblica em classe, caso você não tenha aí a revista da Escola Dominical, aí da CPAD, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1 a 18, é onde está escrito a leitura bíblica em classe. Portanto, Hebreus capítulo 2, verso 1 a 18, estarei lendo cada verso. Primeiro verso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É muito interessante esse texto que nós lemos aí no livro de Hebreus, porque se nós formos analisar, aqui nós estamos no capítulo 2, o capítulo 1 anterior aí do livro de Hebreus nos apresenta a superioridade de Cristo, que ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens. E ele começa a retratar aqui sobre as credenciais de Cristo como sendo gerado por Deus. E fecha esse capítulo dizendo exatamente, falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, fala em relação aos homens e fecha falando dos anjos, mostrando que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E aí abre o capítulo 2, que é o capítulo dessa leitura, a bíblica em classe. Abre esse capítulo 2 e todo esse capítulo será estudado nessa lição. Então, depois de mostrar a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, aí o escritor ele começa o capítulo 2 nos levando a uma reflexão a partir de uma conclusão que se pode chegar ante a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo. Cristo como supremo, como soberano, deve nos levar à seguinte conclusão, que é o que é apresentado no capítulo 2
que está sendo retratado nessa lição. Quando o escritor ele começa dizendo, olha, portanto. Então, portanto, é exatamente uma conjunção aqui conclusiva que dá a ideia de que de algo que foi dito anteriormente chega-se a uma conclusão. Então, diante daquilo que foi apresentado no capítulo 1, sobre a supremacia de Cristo em relação aos homens e aos anjos, porque ele é o próprio Deus, ele é Deus, o comentarista, então, ele chega a uma conclusão. E ele introduz, então, qual é essa conclusão. Ele diz o seguinte, Hebreus 2, primeiro verso. Portanto, diante da supremacia de Cristo, ele diz, convém-nos, ou seja, diante daquilo que foi apresentado, é conveniente a nós, ao homem, convém-nos atentar. E eu acho interessante como é esse ato de atentar. O escritor, então, ele nos apresenta, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum desviemos delas. Ouvimos sobre a obra redentora de Cristo, sobre a sua geração divina, sobre a sua supremacia, e agora somos chamados a atentar. Convém-nos, faz-nos bem, bem-aventurado é aquele que atenta para as coisas que ouviram, sobre a soberania de Cristo como o único capaz de redimir o homem. Portanto, convém-nos atentar. Mas não é meramente atentar e de vez em quando estar tirando os olhos de Cristo. O texto nos apresenta que convém nos atentar com mais empenho, com mais diligência. O que é diligência? Diligência é empenho, é garra, é afinco, é entrega. Então o texto ele nos apresenta que convém a cada um de nós estar atento de forma diligente para as coisas que nós ouvimos, para que em tempo algum nós viemos a desviar dos ensinamentos que nós recebemos da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e olha que o texto nos apresentou no capítulo anterior, capítulo 1, que Jesus é maior do que os anjos. E aqui agora no verso 2 do capítulo 2, está nos dizendo o quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Ao verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, no caso Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha, esses dois versos, verso 2 e verso 3, eles são importantíssimos. Está nos dizendo que a palavra dita pelos anjos, quando receberam da parte de Deus uma palavra de juízo, para trazer sobre em determinado momento da história, para determinado grupo, para determinados homens, que essas palavras dos anjos, elas permaneceram firmes, e toda transgressão da qual o anjo ele estava denunciando, combatendo, dizendo que viria o juízo, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ou seja, aquilo que os anjos anunciaram, cumpriram ao pé da letra. Nenhuma palavra caiu por terra.
Então, se tudo aquilo que foi dito pelos anjos da parte de Deus, como mensageiros, trazendo ao homem uma mensagem daquilo que haveria de se cumprir por causa das suas transgressões, a exemplo, podemos citar aqui, da mensagem trazida tanto a Abraão, quanto a destruição de Sodoma e Gomorra e ao próprio Ló, quando foi tirado da cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia deixa bem clara que desceu fogo dos céus, enxofre, e aquelas cidades, elas foram destruídas. Em outros momentos da história bíblica, quando anjos trouxeram a mensagem da parte de Deus, as suas palavras cumpriram fielmente. Então o texto está dizendo que se as palavras dos anjos, elas cumpriram fielmente, imagine as palavras ditas por Jesus, que é superior aos anjos, que é o próprio Deus. Então é isso que o texto está dizendo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, que é o texto aí inserido no texto áureo, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, para a libertação da ira futura, anunciada pelo próprio Jesus e por aqueles que ouviram a sua palavra. Então, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, se as palavras dos anjos, no dado momento, se cumpriram fielmente, as palavras de Cristo certamente se cumprirão. Porque Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que os céus, e Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Verso 4, dando sequência. Testificando também Deus, caso Deus dando testemunho daquilo, tanto que Jesus, que os que a ouviram a sua palavra, Deus deu testemunho do cumprimento dessas palavras. Então, testificando também Deus com eles, ou seja, com os que ouviram a palavra de Cristo, com a palavra de Cristo, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, que Cristo prometeu, que os seguidores de Cristo prometeram, isto foi confirmado por Deus. Isto foi ratificado por Deus, por meio de sinais, de operações, de dons espirituais, de sinais e maravilhas, para que se cumprisse tudo aquilo que Deus havia prometido aos seus, prometido à sua igreja. Sejam sinais na área da vitória sobre o mal, sobre o inferno, seja na ministração da vontade de Deus em curar enfermidade, em resolver problemas, seja qual for a maneira, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, tem sido honrado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela própria presença de Jesus constante em nosso meio. Então, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então aqui, o escritor nos leva à reflexão e à interrogação, que como vamos escapar se Deus honrou tudo aquilo que Jesus falou, e tudo aquilo que Cristo falou, que ainda haverá de se cumprir, certamente se cumprirá. Então, testificando, olha, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus, com eles por sinais, milagres e maravilhas,
e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. É uma interrogação que o comentarista faz e é uma reflexão para os ouvintes, para aqueles para os quais ele dirige a palavra, para a igreja de Cristo. Verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Aqui o escritor nos leva à reflexão de que não foi aos anjos, apesar de serem superiores aos homens, mas não foi aos anjos que o mundo futuro foi sujeito. Apesar dos anjos serem poderosos, não foi a eles que foi sujeito o mundo futuro. Por quê? Porque isso foi exatamente uma prerrogativa de Cristo. Então olha o que o texto nos diz. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, ou seja, não foi aos anjos que Deus entregou o mundo futuro para estar sujeito aos anjos. Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar, isso nós temos lá nos Salmos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Lá em Salmos está escrito. Então, em certo lugar testificou. Isso é muito importante. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou seja, o que é o homem diante de Deus? No aspecto de dizer o que Deus ele é soberano. O homem é uma criatura. O homem foi criado por Deus. Então, quem é o homem para merecer o lembrar de Deus? Para que Deus se importe com o homem, se incomode no sentido de que ele precise do homem. Então aqui leva-nos exatamente a essa reflexão. Que é o homem para que dele te lembres? Para que quando tu tiveres idealizando os teus planos, tu tenhas a necessidade de lembrar, de incluir o homem nos seus planos. Então exatamente é essa reflexão que o escritor nos leva. Que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Verso 7. Tu o fizestes um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui mostra que o homem ele foi criado por Deus, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, já que o homem não tem a mesma glória que o anjo. Um anjo, ele não tem esse corpo físico, mortal, material. Então tu o fizesses um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste. Coroaste quem? O homem. De glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. É interessante nós observarmos aqui. Aqui fala da criação do homem enquanto menor do que os anjos. E também os próprios animais e a natureza foi entregue ao homem para dominar sobre ela. Mas no decorrer do aprofundar desse texto, também aqui fala sobre Jesus, sobre a geração de Jesus enquanto homem. A gente vai ver um pouco mais à frente aí no contexto e quando também estivermos lendo o Salmo que refere a esse texto. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda que não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele quem? Jesus. Ainda que o homem não esteja dominando sobre tudo, não exerça esse domínio, e o pecado roubou isso do homem,
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, o texto aqui deixa bem claro, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. É interessante nós observarmos isto, quando o texto nos apresenta aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, está nos mostrando exatamente sobre a humanidade de Jesus. Não é que Jesus, enquanto Deus, ele seja menor do que os anjos. Mas é que Jesus, quando ele se torna homem, nesse aspecto ele é menor do que os anjos. Por quê? Porque o anjo ele é superior aos homens. E o homem foi criado, como nós lemos no verso de número 7, tu fizestes um pouco menor do que os anjos. E aqui no verso de número 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, homem, que se tornou homem, o Deus homem, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele era homem. Então, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, porque ele se tornou homem para poder morrer pelos homens. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Então, exatamente, o texto está nos apresentando sobre a humanidade de Jesus. E aí o Salmo, para confirmar aí a leitura desse texto, aqui o escritor ele está retomando aí os Salmos. Aí o Salmo de número 8, o verso de número 4 até o verso 9, nos diz o seguinte: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, que é exatamente o que nós lemos aí no verso, aí a partir do verso de número 6 do capítulo 2 aí de Hebreus. Mas em certo lugar, esse certo lugar é exatamente o Salmo de número 8, que o escritor está se referindo. Mas em certo lugar alguém diz, quem é que diz aqui? O escritor aqui desse Salmo, que é um Salmo de Davi. Então alguém diz, aí lá no verso 6, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visite. E aqui no Salmo 8, verso 4 diz, que é o homem mortal para que dele te lembres, ou lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Aí o verso de número 7 de Hebreus diz, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Aqui o verso 5 do Salmo 8. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Lá o verso seguinte, aqui o verso seguinte, lá do capítulo 8, nos diz, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que tudo lhe sujeitou, todas as coisas, deixou-lhe, nada deixou que não lhe sujeitasse. Mas agora, ainda que não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas, vemos, porém, verso 9, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. E aí no Salmos, a sequência do Salmo, número 6 diz, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então aqui nós vemos que o escritor aos Hebreus ele está exatamente retomando, fazendo menção desse salmo aqui nesta passagem. O verso número 10. Porque, aí na sequência do texto, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, esse aquele aqui é Jesus, que é aquele que foi feito enquanto homem, menor do que os anjos, porém foi coroado de glória, e ele é quem venceu, se tornou menor do que os anjos por causa da paixão, da necessidade de morrer pelos homens, e aí ele experimentou a morte, para que por meio da sua morte, a graça de Deus manifestasse sobre todos os homens. Então, por isso que Jesus se torna menor do que os homens,
E aí no verso 10, a sequência do texto nos diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, no caso Jesus, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, a redenção, a salvação do homem através de Cristo Jesus, para ele se voltar para Deus, para a glória de Deus através de Cristo, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Então Deus consagra pela aflição o príncipe da salvação deles, de nós, dos salvos, dos servos de Deus. E o nosso príncipe, o príncipe da nossa salvação, é exatamente Jesus, que foi coroado, consagrado como o autor e consumador da nossa fé. Então Cristo, através do seu sofrimento, ele sujeitou-se à morte, e à morte de cruz, ele venceu todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha que enfrentar para pagar o preço de nossa redenção, trazendo muitos à glória de Deus, através do seu sacrifício, e ele se tornou o príncipe, como o texto nos diz aqui, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles, ou seja, o príncipe da salvação daqueles que abraçam a Cristo. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Jesus, enquanto um príncipe, anunciaria o nome de Deus aos seus irmãos, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui, tanto o salmista, aqui retomando o escritor e retomando também os salmos, ele mostrando esse misto de glorificação a Deus através da obra de Cristo, ao tempo que Deus é glorificado, que os seus irmãos agora, Jesus não nos trata mais de servos, mas sim de amigos, de irmãos, a fim de que esses seus irmãos fossem evangelizados, que a eles fosse anunciado o nome do próprio Deus em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo que louvores fossem entoados a Deus na congregação. Então aqui há um clamor, há um convite para o reconhecimento de Jesus enquanto príncipe, e ao mesmo tempo o reconhecimento do Deus da nossa salvação, que merece ser louvado através da pessoa de Jesus Cristo. E outra vez, aí a sequência, o verso 13. Porém nele a minha confiança. E outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então aqui, próprio Jesus, o salmista, e que o escritor falando, aqui de Hebreus, em relação ao próprio Jesus, testemunhando sobre ele, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim, como que Jesus apresentando-se diante de Deus, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Então aqueles que foram gerados em Cristo Jesus, louvado seja o nome de Jesus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, ele que em Jesus, como os filhos participam da carne e do sangue, o filho participa da carne e do sangue pela a geração. Então, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus se fez carne, participou da carne e do sangue, para que através da sua própria morte, ele aniquilasse o nosso inimigo, ele aniquilasse o poder, o império que dominava sobre o homem pela morte, que era exatamente o diabo. Então Jesus, ele se encarna, ele vence o império da morte, que por sua vez, a morte ela foi instalada por uma ação do inimigo. Então nos diz o quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder, o império da morte, aquele que havia matado, afastado o homem de Deus, para que pela sua morte aniquilasse, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo, ele foi vencido por Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição.
Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Verso 15. E livrasse, no caso de Jesus, com a sua morte e ressurreição, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, Jesus veio para livrar aqueles que, com medo da morte, estavam condenados por toda a vida, sujeitos à servidão. Servidão de quê? De quem? A servidão do pecado. A servidão do próprio Satanás. Então Jesus, ele veio livrar a todos, não é alguns. Ele veio livrar a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus, ele veio libertar o homem da servidão do pecado, da servidão de Satanás. Verso número 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Muito interessante esses versos finais aqui. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, o próprio Deus, a promessa de Deus para a redenção do homem, não foi através de um anjo. Foi através do próprio homem. Então, a promessa não foi dada a um anjo que viesse redimir o homem. Mas ele tomou, fez a promessa ao próprio Abraão, e ele cumpriu essa promessa a partir da descendência de um homem. Através dessa descendência viria aquele que se tornaria homem e redimiria o homem dos seus pecados. Então olha o que o texto está nos dizendo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Verso 17. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Ou seja, convinha que Jesus se tornasse homem e se tornasse semelhante aos seus irmãos, aos seus descendentes, semelhante ao homem. Em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Isso aqui é muito interessante. Jesus, ele se torna homem exatamente para nos entender enquanto homens. Então, tudo aquilo que eu passo, que você passa, que nós passamos enquanto homem, Jesus experimentou na sua carne, como descendente de Abraão, para que ele pudesse nos compreender enquanto homem. Isso é tão significativo que muitas das vezes nós, por falta de um conhecimento da palavra de Deus, principalmente nos momentos das nossas fraquezas, nós achamos que Deus, ele não nos entende. É como se as fraquezas que eu passo, elas não pudessem ser entendidas por Deus. Porque Deus, ele é Deus, ele está na sua transcendência, ele está distante das necessidades e das condições humanas. E ele não sabe o que é ser humano. Ele não sabe o que é experimentar uma existência humana. Porém, Jesus, ele se tornou humano para ser experimentado em tudo aquilo que o homem, ele é passível de ser experimentado. E ele, para que então ele pudesse muito bem nos compreender e nos dar condição de com a sua ajuda também nos voltarmos para Deus. Ao tempo também
que nós pudéssemos descansar no fato, na realidade, que temos um Deus, Jesus encarnado, que ele já passou pelo que nós passamos, que ele sabe o que é ser um homem, para nos entender de uma maneira plena. Então esse texto, ele é significativo exatamente por isso. Olha o que o texto nos diz: porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então Jesus, ele se torna humano, igual aos seus irmãos, para que ele possa ser misericordioso, para que ele possa entender, e ele seja um verdadeiro, um fiel, um legítimo sumo sacerdote diante de Deus, naquilo que concerne a Deus, para poder expiar o pecado do seu povo. Então a ideia de Jesus se tornar humano é exatamente para ele conhecer de uma forma experiencial, experimentar o que é ser humano, para que a misericórdia de Deus ela pudesse ser efetivada de uma maneira plena dentro daquilo que o homem de fato necessita. Então Jesus, ele compreende plenamente o ser humano. Nós pregamos um Deus que não é um Deus que está tão distante de nós, mas é um Deus imanente, um Deus que foi homem, que se tornou homem, que experienciou a humanidade, e ele pode ser, e ele é, o nosso sumo sacerdote no tocante às coisas espirituais. O verso 18, porque naquilo que ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu. Naquilo que ele foi tentado, foi no corpo, tentado na sua alma, tentado a pecar, ele padeceu na sua carne, pode socorrer aos que são tentados. Fazendo a observação, quando o texto diz, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, aqui tenha muito cuidado com a ideia aqui do padecer, padecer no sentido que ele padeceu o sofrimento, ele padeceu até a morte, mas não no sentido dele ser tentado e padecer no sentido de ceder à tentação, porque Jesus em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele decidiu ser fiel ao Pai, a Deus, até a morte. Então é bom que esclareça muito bem isso aqui. Então, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, ele sendo tentado, naquilo que ele padeceu, é bom deixar isso bem claro. Portanto, naquilo que ele sendo tentado, naquilo que ele padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados, aqueles que padecem as mesmas tentações. Então, que Deus nos ajude a entender essa tão grandiosa salvação conquistada por Jesus, e que o próprio Jesus é quem efetua e quem nos ajuda a preservarmos, a mantermos a nossa salvação, a desenvolvermos um caminhar vitorioso rumo aos céus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, agora nós vamos para a introdução da lição, que nos diz o seguinte:
O autor dá início à sessão de Hebreus 2, 1 a 18, com uma forte exortação. Era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. Porque o autor observava entre eles, no caso os irmãos aos quais eram dirigidas essa carta, o que o autor observava entre eles era certa letargia, ou seja, uma inconsciência, um sono profundo em relação às coisas espirituais. Essa letargia, esse sono profundo, era o que o autor ele observava nos irmãos. Então, o que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Então, o escritor aos Hebreus, ele chamava os irmãos a atenção sobre a salvação, que percebia nos irmãos um certo sono profundo, uma certa indiferença, negligência quanto à salvação. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos têm negligenciado essa tão grande salvação. Muitos estão numa letargia, num sono profundo, numa inconsciência tão grande quanto às coisas espirituais. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Isso era de suma importância porque evitava que alguns deles viessem a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, parahel, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. Então, eles estavam à beira de perder o rumo, de desviar-se da fé. Daí o escritor tem endereçado essa carta. O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. Então, esse termo desviar, parahel, era exatamente fazer uma referência a um barco que ele acidentalmente ele era desancorado, era solto e era lançado à deriva no mar. Sem perceber, esse barco desancorava e ele era lançado à deriva no mar. Então o termo aqui do desviar tem a ver com isso, aquilo que de uma maneira talvez até imperceptível, a pessoa vai se afastando, como um barco que alguém atraca no porto e sem perceber ele vai desancorando e fica à deriva no mar. Assim muitos estão na vida espiritual aos poucos se afastando do porto seguro que é Jesus Cristo. No pensamento do autor só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorado o barco no porto seguro que é Jesus. Somente em Jesus a segurança. Todos aqueles que de maneira consciente ou inconsciente estão desancorando, estão se afastando de Jesus, eles estão aí ao léu da sorte, estão vivendo à deriva nesse mundo de ilusão. E o fim desses que se afastam de Cristo, se não clamarem urgentemente pelo socorro de Cristo, é naufragarem no mar aí do mundo, no mar da ilusão, de uma vida sem Deus, de uma vida sem paz e sem salvação. Primeiro ponto da lição, uma salvação grandiosa. Primeiro subtópico, testemunhada pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos que anunciaram essa nova aliança e trabalharam essa antiga aliança e trabalharam durante essa antiga aliança, em vários momentos os anjos têm essa participação na antiga aliança em serem mensageiros, no caso da vontade de Deus para aquele povo. Então, enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor, então, faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos que atuavam na antiga aliança, que anunciou essa tão grande salvação. Um grande contraste. Por serem mediadores da lei,
os anjos despertavam grande estima a respeito dos judeus por eles. Então os anjos, eles por serem mediadores, considerados como mediadores pelos judeus, considerados como mediadores da lei, eles gozavam de uma grande estima e respeito pelos judeus. Se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes que estavam debaixo da lei, muito mais a nova aliança que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando seus preceitos, eram punidos de forma dura, que castigo merece quem ultrajava a nova aliança? Ou quem ultraja a nova aliança? Que em tudo é superior. Ou em tudo era superior. Então nós temos aqui esse contraste mostrando se havia necessidade de observar os preceitos da antiga aliança, que era transitória, anunciada e intermediada por anjos. O que dizer da nova aliança, que é eterna, anunciada pelo próprio Cristo? Se havia punição ao desobedecer os preceitos da antiga aliança, o que dizer daqueles que desobedecem a nova aliança em Cristo Jesus? Você deve responder para você mesmo. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande aliança, para essa tão grande salvação? Então nós temos aí nesse primeiro tópico mostrando que essa salvação grandiosa, ela foi testemunhada pelo próprio Senhor. Enquanto na antiga aliança, anjos testemunhavam essa aliança, intermediavam essa aliança, a nova aliança é o próprio Senhor quem testemunha essa aliança. E quem faz essa aliança no seu próprio sangue. Segundo subtópico, proclamada pelos que a ouviram. Então Jesus proclama, testemunhos que a ouviram também, testemunham sobre essa aliança, proclamada pelos que a ouviram. Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha, no caso aqui o autor que está escrevendo aqui a epístola aqui aos Hebreus, fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas receber a palavra por meio dos que a ouviram, dessas testemunhas. Jesus anunciou aqueles que a ouviram, testemunharam a outros, e entre esses outros tem o escritor da epístola aos Hebreus, que ouviu essa palavra. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o autor não tem dúvida de que a mensagem apostólica, a qual ele ouviu, era essencialmente a mesma palavra de Deus, lá ensinada por Jesus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários do Novo Testamento. De fato, a palavra bebaiô, aqui traduzida como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. Então, a palavra confirmada pelos que a ouviram, no caso, Jesus anunciaram e foi confirmada essa palavra pelos que a ouviram. Essa palavra confirmar tem o sentido de confiar, de confirmar, de confiar, de que se pode acreditar em algo confirmado, selado pelos que a ouviram. Tem o sentido de algo que é transmitido com segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou e que posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares deve servir de fundamento da nossa fé. Ou seja, merece crédito a pregação dos apóstolos que confirmaram a mensagem anunciada por Jesus. Confirmada, então, proclamada pelos apóstolos, pelos que a ouviram, essa mensagem, ela foi testemunhada por Jesus, foi proclamada pelos que a ouviram, por isso merece confiança, e ela foi confirmada, selada pelo Espírito Santo, que é o tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções
as traduções, distribuições feitas pelo Espírito Santo, ou seja, confirmada pelo Espírito Santo, distribuição feitas pelo Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo, expressam bem o que o autor quer dizer. Então aqui, a ideia de confirmar a palavra, quando fala no Espírito Santo, distribuindo dons, as distribuições do Espírito Santo. Em algumas versões fala distribuições feitas pelo Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo, mostra exatamente a confirmação da palavra de Jesus, que ela foi falada e ela foi então confirmada pelo Espírito Santo como selando essas palavras ditas por Jesus e essas palavras que foram confirmadas para que pudéssemos tomá-las como vindo da parte de Deus, quando diz aí no capítulo 2, no verso 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, pela vontade de Deus, pela vontade do próprio Espírito Santo e do próprio Jesus. Então essa distribuição do Espírito Santo é exatamente a distribuição de dons, é a confirmação da palavra que foi testemunhada por Jesus, anunciada pelos que a ouviram e agora confirmada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operados na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. O autor quer chamar a atenção de seu público leitor, mais uma vez, para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo por intermédio da distribuição de seus muitos dons. Então, os dons dados pelo Espírito Santo à igreja são confirmações da palavra anunciada por Jesus, das palavras anunciadas pelos apóstolos e confirmada pelo Espírito Santo no início da era da igreja, como também na atualidade. O ponto 2 da lição: uma salvação necessária, ou seja, necessário é aquilo que não pode faltar. Primeiro subtópico: por intermédio da humanização do Redentor. Na seção 5, versículos 5 e 9, que nós já lemos, o autor toma o Salmo 8, que também já mencionamos, como um pano de fundo do seu argumento. Nesse aspecto, ele segue o que está na Septuaginta, que é a versão dos 70, que usa o termo anjo, quando fala que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra foi coroado. Então, o autor ele segue o que está na Septuaginta e usa o termo anjo, em vez do texto massorético, que traduz a palavra por Deus. Falando do texto massorético, aqui a lição apresenta, que eram os textos massoréticos. Eram textos, os massoréticos eram escribas judeus, eram pessoas muito estudiosos, eles se dedicavam ao estudo, no caso aí das escrituras do Antigo Testamento, então, em preservar e cuidar essas escrituras, que atualmente recebeu o nome de Antigo Testamento. Posteriormente recebeu o nome de Antigo Testamento. Então, os massoréticos eram esses judeus escribas responsáveis em estudar e preservar as escrituras, no caso aí do Antigo Testamento. O termo também massorético, às vezes ele é usado para indicar, no caso, os comentadores hebraicos, no caso dos textos sagrados. Esses comentadores também recebem o nome de massoréticos. Esses escribas, eles colocaram os sinais vocálicos na Bíblia, já que a língua hebraica ela não tem as vogais. Então, na língua, eles colocaram os sinais vocálicos no texto hebraico. Esses sinais que foram colocados pelos massoréticos, por esses escribas, eram chamados de massores, que eram exatamente, eles foram inseridos para ajudar na pronúncia das palavras, a interpretação correta de um texto, já que não havia, no caso, as vogais no texto. Então, os sinais, os massores, esses sinais colocados pelos massoréticos, era para facilitar a leitura e a interpretação desses textos antigos. Esse trabalho ele foi realizado entre os séculos
sexto e décimo depois de Cristo. Então, são algumas informações, já que a lição cita aqui a ideia no caso dos maçoréticos. Então, mostrando aqui, voltando ao texto, aqui no caso, essa seção, o autor aqui, aqui desse texto aqui em Hebreus 5, aí a partir do Hebreus 2, a partir do verso 5 e 9, quando fala sobre Jesus tendo feito um pouco menor do que os anjos, a expressão anjo, e aqui essa versão e esse texto aqui do autor aqui, ele toma exatamente, segue o que está na Septuaginta, quando é usado o termo anjo, em vez do texto maçorético, que usa a palavra Deus no lugar de anjo. Aqui no texto que nós lemos, quando o texto nos apresenta aqui, em relação a Jesus, tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Que aqui na Septuaginta está anjos, lá no caso no texto maçorético, estaria escrito no lugar de anjo, estaria Deus. Tu fizestes, então, seria tu fizeste um pouco menor do que Deus. E aqui no caso, aqui nesse texto, está escrito anjos, que segue, aí no caso, a versão da Septuaginta. Então, nesse aspecto, ele segue, no caso, fizesse um pouco menor do que anjo, segue a Septuaginta, ao invés dos textos maçoréticos, que aqui desses escribas judeus, que trabalhavam com essa questão de conservar a palavra, aí no caso, antiga, no caso do Antigo Testamento, e colocar alguns sinais vocálicos no texto hebraico para facilitar a compreensão e a leitura. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, no caso aqui o autor dos Hebreus, na mentalidade judaica da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação. Tanto a expressão fizesse menor do que os anjos, é uma expressão se referindo ao homem, que foi feito menor do que os anjos, no caso aqui na versão da Septuaginta, e que também se aplica a Jesus na sua encarnação, que foi feito o homem, portanto menor do que os anjos. Então, na mentalidade judaica da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação e a ele foi confiado todo o domínio, como nós lemos o texto, que deu ao homem domínio sobre toda a criação. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. O homem, como já falei, no pecado ele perde, ele não domina mais sobre a natureza. Então essa também é uma leitura judaica, e que o homem perdeu esse domínio sobre a natureza devido à queda, devido ao pecado. Na mente do autor dessa escritura, aqui no caso aos Hebreus, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça humana após queda, mas a Jesus, que é aquilo que eu falei. Então, o Salmo 8, quando se refere a Jesus, que foi feito um pouco menor, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas aí quando você vai aprofundando no contexto, fala sobre a glória, que foi coroado, e aí vai falando todo esse processo da redenção efetivada por Cristo, deixa claro que o Salmo 8, apesar de falar da humanidade de Jesus, mas não se refere a Adão. Não é Adão ali que está tendo domínio sobre as coisas e que no futuro, e que os próprios mundos futuros foram sujeitos. Não se refere a Adão. Apesar de falar do homem, mas se refere a Jesus enquanto homem, porém apontando para o Jesus vitorioso, Jesus Deus, que se encarnou. Então, na mente do autor dessa escritura, portanto, Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça pós-queda, mas a Jesus o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. É aquilo que falei, espero que num contexto maior tenha ficado claro na minha fala. Subtópico 2. Por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Isso é interessante por quê? Porque se é um Messias, o Messias ele vem como um libertador. É um libertador que vai libertar o povo do sofrimento e não sofrer, e não padecer. E Jesus ele padeceu e até morreu. Então, para entender, a um olhar humano, um judeu compreender, um judeu aí do primeiro século compreender que Jesus era um Messias, era um libertador, e que veio e padeceu e morreu, isso era inaceitável. Porém, eles não entendiam que a libertação primária que Jesus veio efetuar era no mundo espiritual. E no futuro ele há de vir libertar
fisicamente, geograficamente, e também a nação de Israel. Então esse subtópico coloca por meio do sofrimento do Redentor. Para o judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos, se ele morrera numa cruz? Como conceber isso? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar esse aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor, porque ele se tornou homem. Um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Ele se tornou menor porque ele se tornou homem. Os intérpretes entendem que as palavras pouco e pouco tempo pode denotar posição ou tempo. Pouco menor, então os escritores vão entender que pouco ou por pouco tempo, um pouco menor ou pouco tempo, que isso pode dar a ideia de uma posição ou de um tempo, ou seja, por um tempo. Então Jesus se tornou menor por um tempo, mas ele nunca deixou de ser Deus. E o seu ministério foi um ministério, vamos dizer assim, curto. E ele assumiu toda a sua glória. Então, por um pouco tempo, pode denotar uma posição ou tempo. Em outras palavras, Jesus se tornou menor, ele não é menor. Isso aqui é muito interessante. Ele se tornou homem, se tornou menor, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser grande, de ser soberano enquanto Deus. Por ele se tornou menor. Então, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana. E experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Tornar humano era se humilhar. E ele aceitou tudo isso por nós. Todavia, foi por meio desse mesmo sofrimento de Cristo que o homem se tornou livre. Então, Jesus se tornou vergonha para que nós pudéssemos ser exaltados. Ele se tornou preso para que nós nos tornássemos livres. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, por intermédio da glorificação do Redentor. Então, essa salvação ela era necessária, e é necessária, ela foi efetivada por intermédio da humanização do Redentor, por intermédio do sofrimento do Redentor, que foi sofrimento até a sua morte, e por intermédio da glorificação, da ressurreição e glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra. Ele tinha que sofrer para a nossa glorificação. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo. Então, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus na sua vida em Cristo, ele provasse a morte por todos nós, para que nós não morrêssemos. Ele provasse a morte por nós. Está em Hebreus 2:9. Para os crentes que viam no sofrimento algo incompatível com o viver cristão, então para os crentes que viam no sofrimento que o crente não podia sofrer, para aqueles que acham dessa forma, Cristo foi o maior exemplo. Cristo sofreu para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E aqueles que estão em Cristo, que morreram com Cristo, morrem com Ele também no sofrimento, para poderem ressuscitarem com Ele para a vida eterna. Então, para os crentes que viam no sofrimento algo incompatível com o viver cristão, e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviram de ânimo e consolo, e servem de ânimo e consolo. Cristo sofreu e nós devemos sofrer com Cristo, porém a nossa vitória é certa, porque Cristo venceu. Louvado seja o nome de Jesus. Último tópico da lição. Tópico 3. Uma salvação eficaz. Primeiro subtópico, vitória sobre o diabo. Então a salvação ela tem efeito, ela é eficaz, ela é plena, ela é definitiva. Ela é algo conquistado pelo próprio Deus em Cristo. Uma salvação eficaz. Vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grande salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer
e morrer pelos homens. Somente por meio da morte da cruz, na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Então Cristo tinha que morrer, ir até a cruz, para que de fato o diabo ele fosse derrotado. O autor usa o verbo grego katargeo para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar, tomar da mão de Satanás o domínio sobre a morte. É o império do pecado, o império da morte. Destruindo Satanás, destrói-se o império da morte. Então esse verbo tem o sentido de destronar, ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz de Cristo, destronou, por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória. Então, Cristo na cruz do Calvário estava destronando Satanás. Uma vez que o homem havia afastado de Deus, estava debaixo do poder do pecado. Na cruz do Calvário, Cristo está destronando o homem, destronando as potestades, os principados e assumindo a nossa salvação, garantindo, conquistando definitivamente a vitória sobre Satanás, sobre o pecado e dando-nos o direito da vida eterna. Segundo subtópico, vitória sobre a morte. Então, vitória sobre o diabo, lá na cruz do Calvário. Vitória sobre a morte, porque ele ressuscitou e ele venceu a morte. Vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser o inimigo temido. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo, do medo. Todavia, ao morrer na cruz, por todos nós, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que o recebem como Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais poder sobre eles. Por quê? Porque o próprio Jesus morreu e ao ressuscitar, ele vence a morte. Como a Bíblia diz, Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, Jesus venceu a morte. A morte morreu na cruz. Com a morte de Jesus, a morte morreu. Ou seja, a morte perdeu o seu domínio sobre a vida daqueles que recebem a vida de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Último subtópico 3. Vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com mais profundidade em passagens posteriores, no caso, capítulo 3 a seguir. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens, nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudá-los. Então, vitória sobre a tentação. Jesus venceu a tentação até o último limite. E ele sabe o que é ser tentado. E a sua vitória na cruz também nos garante a vitória sobre as tentações, porque Jesus nos entende e ele nos ajuda a vencer a tentação de cada dia. Louvado seja o seu santo nome. Conclusão. Por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão. Então Jesus não apelou, não veio socorrer, não veio completar a obra de um anjo, mas ele veio buscar a descendência de Abraão, os crentes. Por intermédio do seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Muito interessante isso aqui. Os anjos, de fato, são seres especiais
a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio para socorrer os anjos, como eu vou ajudar na obra dos anjos. Mas ele veio o quê? Jesus veio para buscar a descendência de Abraão. Ele nasceu da descendência de Abraão. Mas buscar a descendência de Abraão, os crentes, aqueles que criam, que em Abraão foram abençoados. Por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Ou seja, Cristo sofreu, ele morreu para que nós tivéssemos vitória no sofrimento, para que nós tivéssemos vitória sobre a morte. Sofremos, sim. Podemos morrer fisicamente, sim. Mas nós vencemos em Cristo Jesus. Vencemos a morte. Vencemos a tentação de cada dia. Pois aqueles que estão em Cristo são mais que vitoriosos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E nós possamos estar atentos a essa salvação grandiosa. E que em momento algum nós venhamos a desviar os nossos olhos daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, ou para nós. Então tudo aquilo que Cristo conquistou para mim e para você é direito seu, é uma promessa, é aquilo que Ele nos deu para que nós desfrutássemos. Então eu espero que Deus Ele possa continuar falando no teu coração, no coração dos teus, que nós possamos a cada dia valorizar aquilo que há de mais importante na nossa vida, que é a salvação das nossas almas. Nós possamos lutar pelo pão que perece, mas que os nossos olhos possam estar diligentemente atentos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, que você possa se sentir a cada dia abraçado pelo Senhor, pela presença de Deus, que você possa viver uma vida de propósito, uma vida para Deus. Um beijo na tua alma, no teu espírito, no teu coração, e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor.